Lives. Retornamos aqui do almoço, espero que todos tenham tido um excelente almoço, tenham descansado, porque agora nós já estamos na segunda parte do nosso grande evento, com mais uma palestra magna, aí sobre otimização e validação de biomarcadores, com o professor Rubem, diretamente de Portugal, lá de Lisboa. Então, muito obrigada, professor, pelo aceite desse convite, né? Então, nosso evento aqui internacional, né, pessoal? A gente já pode dizer, né, que o evento é internacional pela participação. Quero agradecer ao Rubem e também todos os que estão nos assistindo de Portugal, das outras regiões também, mas que vieram por conta aí do prestígio desse professor, né? Então, vou apresentar para vocês quem é o professor Rubem Roque. Ele é licenciado em anatomia patológica, é mestre em segurança do paciente. Como atividade profissional, ele é técnico superior de diagnóstico e terapêutica, especialista no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, técnico responsável pelo laboratório de citopatologia e gestor da qualidade do serviço de anatomia patológica. Além disso, ele é professor adjunto convidado na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, lecionando nos cursos de licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais e mestrado em Tecnologias Clínico-Laboratoriais. O meu muito obrigada, professor, será enriquecedor. Obrigado, Andressa, por essa fantástica apresentação. Também queria agradecer o convite que me foi endereçado pela Lives, na pessoa da doutora Andressa Germano, e é com muito gosto que tenho mais esta colaboração convosco, que espero que seja proveitosa para todos. Espero conseguir manter um nível que já vi das palestras da manhã, quer da doutora Verónica, quer da doutora Cristiane, que foram verdadeiramente fabulosas. Portanto, espero que continuem, que a qualidade da minha apresentação continue a esse nível e que quem esteja a assistir fique satisfeito e aprenda alguma coisa ou esclareça algumas dúvidas que tenha relativamente a este tema. Então, o tema que propus a dinamizar é a otimização e validação de biomarcadores. Aqui, o objetivo é vermos nos nossos procedimentos laboratoriais, do ponto de vista de um sistema de gestão da qualidade ou de uma boa prática laboratorial, quais são os procedimentos que devemos observar para validar a detecção de biomarcadores. E é por aí que que iremos começar. Não sem antes fazer aqui uma pequena introdução, para já parabenizar também o Lives pela ênfase no carcinoma da mama e da próstata, que efetivamente, e como podem ver aqui, e este gráfico já foi apresentado pela professora Cristiane, mas eu coloquei-o aqui para mostrar ou para evidenciar efetivamente a importância destes dois tipos de carcinomas, que quer a próstata para os homens, quer a mama para as mulheres, contabilizam 30% de todos os carcinomas para cada um dos sexos. Isto, uma estimativa de 2020 para o Brasil. Portanto, temos aqui a falar de um problema importante do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista epidemiológico, e que se justifica esta atenção que nós estamos a dar e também todas as campanhas que eu tenho minimamente acompanhado sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que acho que também os decisores de saúde do Brasil estão de parabéns, e os profissionais de saúde também, por enfatizarem muito a prevenção. Porque nós sabemos que no cancro, a prevenção ou uma detecção precoce é um dos melhores prognósticos que podemos ter para este tipo de doença. Posto isto, esclarecer o que é biomarcadores, que é um dos conceitos essenciais para esta minha palestra. Portanto, os biomarcadores ou marcadores biológicos, são entidades que podem ser medidos experimentalmente. Ou seja, é alguma coisa
que nós podemos detectar e medir em laboratório. Okay? E que indicam a ocorrência de uma determinada função normal ou patológica de um organismo. Neste caso, e aplicando a anatomia patológica, o que nós queremos é a nível de celular. Depois pode ser visto a nível celular, mas a maior parte dos biomarcadores são expressos nas células individualmente. Elas expressam um determinado biomarcador, como estrogênio, receptor estrogênio, ou não os expressam. Ou expressam uma determinada quantidade que nós não conseguimos detectar. Mas isso é outro tema. Portanto, conseguimos medir, 2 pontos essenciais, conseguimos medir e ocorrem nas células. Okay? E com esta medição, e nós sabendo que elas são expressas nas células ou nos tecidos, nós conseguimos prever ou decidir, ter alguma decisão sobre aquele tipo de neoplasia ou sobre aquele tipo de lesão. Portanto, na prática clínica, para além dos biomarcadores ajudarem no diagnóstico, ou serem essenciais para o diagnóstico, podem ser utilizados para estratificar doentes, prever um prognóstico ou monitorizar um tratamento que seja menos provável de ter alguns efeitos secundários para o doente. Portanto, estes biomarcadores têm sido e estão a ser cada vez mais utilizados no sentido e no caminho da medicina personalizada. Dar a cada doente, efetivamente, a terapêutica da qual ele beneficia, diminuindo ao máximo os efeitos secundários, não é? Uma terapêutica com elevados efeitos secundários, se o doente não beneficia dessa terapêutica, não vale a pena ela ser administrada. E com estes biomarcadores, nós conseguimos, de alguma forma, prever esta resposta a uma terapêutica. Ou então, caracterizar uma neoplasia. Dando um exemplo de biomarcadores com utilidade na terapêutica do câncer de mama. Isto é de conhecimento comum, portanto, serão os receptores estrogênio, progesterona e o Ki67, cuja detecção standard em anatomia patológica é pelo método imunohistoquímico ou imunocitoquímico. E agora, reparem que há valores de cutoff. Portanto, nós nestas amostras quantificamos a quantidade de células tumorais que expressam estes receptores ou que não... a quantidade de células que expressam estes receptores. E, de acordo com esta caracterização, os doentes podem ser elegíveis ou não elegíveis para uma terapêutica, nomeadamente a hormonoterapia. Portanto, por aqui já conseguimos começar a perceber que quer estes valores de cutoff, quer os nossos resultados laboratoriais vão ter um grande impacto no seguimento terapêutico do doente. Temos ainda mais biomarcadores. O HER2, cuja proteína é detectada por imunocitoquímica, ou então alterações no gene que podemos detectar por hibridação in situ. E aqui o algoritmo de decisão, os pontos de cutoff, de positivo e negativo, ainda são mais complexos, porque não são dicotómicos, mas sim ordinais, não é? Portanto, pode ser negativo caso a avaliação seja 0 ou 1+, borderline 2+, e positivo 3+, isto para o HER2, imunocitoquímica. E de acordo com estes resultados, será feito hibridação, pode ser por prata ou por fluorescência, que também vai ter uma interpretação como amplificado ou não amplificado. Portanto, coloquei estes slides iniciais para percebermos que este sistema de avaliação de biomarcadores é bastante complexo e requer alguma quantificação, ou pelo menos alguma análise mais cuidada. Em anatomia patológica, os biomarcadores mais utilizados são detectados, ou mais úteis, são detectados por imunohistoquímica ou imunocitoquímica, que também é um método complementar mais utilizado em anatomia patológica, pelo menos aqui em Portugal. E temos outros métodos, como a hibridação in situ, ou alguns emergentes atualmente, como o NGS
ou a reação em cadeia da polimerase, o PCR. Mas por imunocitoquímica conseguimos já ver aqui o resultado de 2 biomarcadores. O Ki67, que caracteriza a proliferação celular de uma neoplasia, marcação nuclear, ou então o PDL1, muito útil no caso dos carcinomas do pulmão, para eleger ou não os doentes para uma imunoterapia. Portanto, conforme o resultado do nosso teste seja castanho ou a ausência de castanho, nós vamos avaliar e caracterizar essas células, dizendo que são positivas ou negativas, de acordo com este resultado de imunocitoquímica. Para fazer estes exames laboratoriais, existem requisitos que devem ser cumpridos, não é? E os laboratórios que fazem estas técnicas devem demonstrar competência de execução e interpretação do método de detecção em causa, seja PCR, seja imunocitoquímica, mas especialmente para a imunocitoquímica temos aqui 2 pontos essenciais: execução da técnica e interpretação. Não vale a pena termos uma técnica bem executada, pois a interpretação é errada. Não vale a pena eu ter lá o castanho bem visível e depois a interpretação não ser a correta, não ser valorizada. Okay? Ou então, ao contrário, eu ter uma execução que é mal concebida por um protocolo ou por uma validação mal feita e que vai completamente boicotar a interpretação. Não é? Se o protocolo não for bem concebido, eu poderei ter marcação inespecífica, que é interpretado como positivo, ou poderei ter ausência de marcação, que é interpretado como negativo, quando o verdadeiro estado do biomarcador na célula não será esse. Okay? E esta base técnica a base de uma técnica de excelente qualidade são profissionais competentes e experientes. Daí a importância deste tipo de ações de formação, desta partilha de conhecimentos que nós vamos tendo entre nós, como a que estamos a ter aqui hoje. Porque mesmo que muito deste conteúdo nós já tínhamos ouvido falar, mas há sempre conteúdo novo e há outro que nós nos relembramos, e isto permite aumentar a nossa boa prática e sermos profissionais mais competentes naquilo que fazemos. E uma boa técnica, um exemplo de uma boa técnica, é no caso do R2, termos ou conseguirmos discriminar perfeitamente o que é um negativo, um mais, o 2 mais e o 3 mais. Não é? Isto é uma técnica bem feita que permite discriminar ou uma boa técnica permite discriminar estas 3 categorias de avaliação. E o que minha palestra vai andar muito à volta disto é: não se esqueçam sempre que não é apenas o resultado de um teste laboratorial. Não se trata apenas de estar castanho, não estar castanho, de responder positivo ou não responder positivo. É muito mais do que isso. É a vida de uma pessoa. Porque o facto de ter castanho ou de não ter castanho vai implicar que uma mulher, no caso do carcinoma da mama, seja elegível para uma terapêutica que pode prolongar a vida durante mais uns anos, ou não. Portanto, não é só acerca do castanho, ok? Temos sempre de nos lembrar do impacto que vamos ter no doente. E vejam este exemplo, que eu acho que é paradigmático deste impacto que a prática laboratorial tem nos outcomes dos doentes, no resultado dos resultados em saúde dos doentes. A CAP, o Colégio Americano de Patologistas, relata que numa instituição dos Estados Unidos da América, entre 400 a 1000 cânceres da mama, inicialmente classificados como receptores de estrogênio negativos, foram posteriormente considerados receptores de estrogênio positivos. Portanto, houve aqui uma falha clara do resultado laboratorial. Por causa destes resultados incorretos, estes pacientes não receberam terapêutica apropriada e mais de 100 morreram. Reparem neste impacto. Uma investigação governamental determinou que a alta taxa de erro era devido a práticas de teste impróprias. Portanto, a uma não adequada validação do teste laboratorial que estava a ser aplicado. E esta problemática, estes 2 últimos slides, substanciam
a pertinência, julgo eu, da minha palestra, para vos alertar para a importância de uma boa prática laboratorial, de seguirmos regras, de aplicarmos ciência no nosso laboratório. Apesar de, e passa a redundância, de parecer castanho, não castanho, nós, para termos aquele castanho, não castanho correto, temos de ter uma prática extremamente blindada e de acordo com as melhores práticas com as melhores práticas internacionais e com as definições legais de cada país. Portanto, temos de ser muito rigorosos com os nossos testes, e isso, rigorosos e exigentes. E isso passa pela validação correta das nossas técnicas, que é o que eu vou falar mais à frente. Esta questão de um teste laboratorial causar dano ao doente, não é? E foi um dano grave, porque os doentes morreram, tem a ver com medicina laboratorial e segurança do doente. Quando falamos em segurança do doente, na anatomia patológica, o doente, enquanto pessoa, é algo que nos está um pouco distante. Não é o primeiro conceito que nos ocorre. Mas não nos podemos esquecer que as amostras que nós analisamos representam pessoas e uma terapêutica vai ser definida ou uma ação vai ser desenvolvida nesse doente com base nos nossos resultados. Portanto, o laboratório tem um papel preponderante na prestação de cuidados de saúde e na qualidade e na segurança do doente. Portanto, também o que vos convido é mudarmos um pouco a nossa visão. Nós, habitualmente, temos uma visão muito estrita do laboratório. Nós pensamos, recebemos a amostra, é a partir daqui que eu sou responsável por ela, vou fazer as melhores práticas que eu conheço, tenho os protocolos todos descritos, tenho os meus profissionais treinados, excelente. Todos os resultados no laboratório estão muito validados, são robustos. Mas não nos podemos esquecer que os nossos resultados são integrados em todo um percurso do doente. Eles são muito influenciados pela parte pré-analítica, não é? O que se fez, o acondicionamento da amostra, o tipo de colheita, se o tubo para o qual foi colhido a amostra era o correto, inclusive se o teste que foi, se o teste pedido pelo clínico é o mais adequado, okay? E depois também aqui a componente analítica. O que é que vai acontecer ao doente face aos meus resultados? Isto também tem que me interessar, porque para mim pode ser apenas um falso positivo, mas para o doente implica fazer uma terapêutica da qual ele não vai beneficiar e pode ter consequências graves, não é? Como vimos no slide anterior. Portanto, o desafio para nós, medicina laboratorial, hoje em dia, é este. É vermos integrados em toda uma prestação de qualidade de saúde e estender a nossa qualidade desde a pré-analítica à pós-analítica, nesta visão centrada no paciente e não apenas na amostra que temos à frente. Como é que podemos, então, melhorar o desempenho dos nossos laboratórios? Quais são os requisitos que os nossos laboratórios devem ter para que tenhamos técnicas validadas e aquele tipo de erros não ocorra? O primeiro é implementar um sistema de gestão da qualidade. Um sistema de gestão da qualidade permite a melhoria do processo, com detecção de erros, envolve toda a equipa e é apoiada, porque está na sua natureza um processo da qualidade ser apoiada pelo diretor do laboratório, pela administração do hospital, mas é algo que, por norma, tem o apoio da gestão de topo. Ou então não funciona. Se não tiver apoio da gestão de topo, não funcionará. Este sistema de gestão da qualidade, que é todo um conjunto de ações desenhado para garantir e para gerir a qualidade num laboratório, ele vai desenhar um sistema que monitoriza, garante e efetua controle da qualidade das diferentes fases. Pré-analítica, analítica e pós-analítica. E vai também promover a padronização de resultados. E aqui queria reforçar também a ideia de que no laboratório é muito importante nós termos padronização e diminuirmos variabilidade. E a qualidade
contribui grandemente para isso. Porque ao diminuirmos a variabilidade, aumentamos a exatidão e precisão dos nossos testes de diagnóstico. E é isso que nós pretendemos. As fases de validação de biomarcadores, das quais eu vou falar, aplicam-se a todos os biomarcadores, sejam detectados por imunocitoquímica ou, por exemplo, por PCR, pelo menos a parte geral, mas eu vou-me debruçar mais sobre a imunohistoquímica ou imunocitoquímica, porque, tal como já disse atrás, é a técnica mais utilizada em anatomia patológica. E reparem aqui, neste esquema, que elenca os principais fatores que podem interferir num resultado imunocitoquímico. Há um artigo que eu depois poderei disponibilizar e que refere que existem 62 variáveis ao longo de todo o percurso da amostra que podem influenciar um resultado imunocitoquímico. Não os temos aqui todos, mas vejam só por aqui já a complexidade de fatores que nos podem influenciar. Começando na pré-analítica, na fixação, um atraso na fixação, a duração, e esta problemática foi exposta brilhantemente pela professora Cristiane, que eu tive a oportunidade de ouvir, infelizmente não toda a palestra, mas parte dela, e achei muito interessante. Desde já os meus parabéns pela exposição que fez, muito, muito elucidativo. Mas também o tipo de fixador pode influenciar, se fazemos descalcificação ou não, o tipo de tecido, a espessura, como é que é armazenado. Depois, na componente analítica, se fazemos recuperação antigénica ou não, se o método imunocitoquímico é manual ou automatizado. No anticorpo primário e sistemas de detecção, qual o clono utilizado, qual a sensibilidade de um sistema de detecção, variabilidade relativamente aos nossos controlos e depois também a interpretação também tem alguma variabilidade. Pode, para uma pessoa ser positivo, para outra ser negativo ou insatisfatório. Ou inconclusivo, desculpem. Portanto, por aqui é uma pequena amostra de todos os fatores que podem interferir na qualidade ou no resultado de um teste imunocitoquímico. E falei há pouco que o que nós queremos na qualidade é diminuir variação. Okay? E vejam o exemplo deste esquema. Nós podemos ter aqui uma variação pré-analítica que devemos controlar, mas é mais difícil de controlar porque é fora do laboratório. Mas aqui, mesmo na parte onde nós somos fortes, que é na nossa casa, no laboratório, onde nós controlamos supostamente quase tudo, pode haver variação relativamente à recuperação antigénica. Imaginem que fazem recuperação antigénica com um banho-maria. E esse banho-maria, a temperatura não é controlada. Uns dias podem fazer a recuperação antigénica com uma temperatura, outro dia podem fazer recuperação antigénica com 3 ou 5 graus acima. Ok? Portanto, isso obviamente vai influenciar o resultado. Juntando a isso a problemáticas ou uma variação associada a um anticorpo primário, imaginem que as micropipetas não estão calibradas. E uma micropipeta não calibrada pode variar na quantidade de reagente ou no volume de reagente que dispensa. Mais um fator que pode variar. E depois também os tempos de incubação, se não forem monitorizados de forma rigorosa, tudo isto são fatores que podem trazer variação ao nosso resultado. E, juntando todas estas variações, o total da variação do processo é imenso. Okay? E isto pode levar-nos a ter resultados completamente errados, quer falsos positivos, quer falsos negativos. Então, o que pretendemos, e o que a qualidade permite, e isto falo por experiência própria, porque através da padronização, nós permitimos manter aqui alguma variação pré-analítica, mas com o sistema de gestão da qualidade, esta variação pré-analítica também vai diminuir, mas na parte laboratorial vamos ter tudo muito standardizado. Se eu tiver monitorização de temperatura nos meus banhos-marias,
se tiver temperatura, desculpem, se tiver micropipetas calibradas e se tiver monitorização de tempo de incubação ou outro fator, estes fatores são ilustrativos, podem ser outros. Mas se tiver todos estes fatores controlados, o total da variação vai ser mínimo, ou vai ser menor. E a ideia é colocarmos esta variação num limite aceitável. Esta variação não pode interferir com o resultado final do meu teste. E deve ser controlada pelo laboratório. Portanto, daqui gostaria que ficassem com a ideia que menor variação é igual a qualidade. E o caminho é nós termos menor variabilidade nos nossos processos. Então, para manter a qualidade, ou para melhorar a qualidade do laboratório, para além de ter um sistema de gestão da qualidade implementado, é importante participar em programas de certificação ou acreditação, em que uma entidade externa nos reconhece competência para fazer determinados exames, obviamente cumprir os requisitos legais, cumprir com boas práticas e recomendações, quer nacionais, quer internacionais, e participar em programas de controle externo da qualidade, ou seja, comparação interlaboratorial. Vocês podem pensar que, com tudo isto, é preciso ser o super-homem para cumprir com tudo isto. É muito exigente a nível de recursos humanos, a nível de especialização das pessoas, porque também têm de saber o que estão a fazer. O gestor da qualidade tem de saber desenhar um sistema de gestão da qualidade, tem de definir quais são os pontos de controle-chave no laboratório, mas tenho a dizer-vos que não é preciso ser o super-homem. Basta ter uma super equipa, que felizmente é o caso da equipa em que eu trabalho, e que é uma equipa que está muito motivada para a qualidade. E aqui também é outra ideia-chave que eu queria vos deixar, que é, isto da qualidade não diz respeito só a uma pessoa do laboratório. Não diz respeito só ao diretor, não diz respeito só ao gestor da qualidade. Toda a equipa tem de contribuir e tem de ter esta cultura da qualidade. E quando assim é, meus amigos, é fácil implementar um sistema de gestão da qualidade e, com isto, subir o nível de desempenho do nosso laboratório. Então, agora vamos ver, do ponto de vista específico e passo a passo, o que é uma validação de métodos e como é que devemos fazer. A validação do método é um processo no qual se define um requisito analítico e se confirma que o método que nós escolhemos tem capacidade consistente para cumprir com este requisito. Nós dizemos, imaginem que definimos que o nosso método imunocitoquímico deve ter uma capacidade de detecção de receptor estrogênio de 90%. Portanto, este é o nosso requisito, 90% de capacidade de detecção, então temos de confirmar que o nosso método implementado no laboratório consegue detectar 90% pelo menos 90% dos casos de carcinoma da mama que expressam receptores de estrogênio. Inerente a esta validação está a necessidade de avaliar o desempenho do método, obviamente. E a validação deve ser tão extensiva como o considerado necessário, de modo a confirmar que as especificações para o uso pretendido são preenchidas. Okay? Trocando por miúdos, como se diz em Portugal. Então, devemos desenhar um plano de validação que garanta que, efetivamente, aquele método é válido. Eu não devo fazer uma validação de todo um método baseado em 2 amostras. Isso é claramente insuficiente. Tem que ter um número maior de amostras para validar o meu método. Nesta validação, temos de ter em conta qual é o objetivo de um método ou de um teste laboratorial. O que é que os clínicos e os doentes esperam de nós? Que nós façamos diagnósticos ou emitimos resultados corretos e completos. E agora um pormenor muito importante, parece óbvio, no doente correto, sem haver trocas de identificação do paciente, que sejam confiáveis, precisos, exatos, que sejam emitidos em tempo útil. Reparem que emitido em tempo útil não é ser emitido o mais rapidamente possível. Okay? É no tempo útil em que o doente vai ter a próxima consulta
e em que o clínico vai precisar do nosso resultado para tomar uma decisão. Não é resultados, não são todos, nem todos os resultados são urgentes. Okay? O tempo útil aqui é essencial. E num formato que seja compreensível e útil para o clínico que trata o doente. Isto também é muito importante. Não vale a pena termos relatórios e na anatomia patológica. Acho que hoje em dia já não acontece tanto. Mas há uns anos era habitual ver os relatórios da anatomia patológica muito extensos, com descrições sobre a morfologia das células, mas descrições extensas. Citoplasma do tipo cianófilo, núcleos pleomórficos com nucleolo, membrana nuclear irregular. Ok, isto é essencial para nós que trabalhamos na anatomia patológica, aferir critérios de malignidade ou benignidade e interpretar aquela morfologia que nós temos à frente. Mas isto para o clínico não tem significado nenhum. Isto para o clínico é barulho. O que o clínico quer saber é qual é o diagnóstico e todos os outros, e um diagnóstico completo, ou seja, saber se é um carcinoma e saber, no caso da mama, o status do receptor estrogénio, dos receptores de progesterona, do RB2 e do Ki67. Portanto, é isto que o clínico quer saber. Ele não quer saber que tipo de células é que eu tenho presente. Portanto, eu acho que a anatomia patológica também deve fazer um esforço para colocar nos relatórios apenas aquilo que é útil, para o clínico não ter de andar no meio de um relatório com 3 páginas a procurar a informação de que ele precisa para fazer o manejo correto da doente. E estes resultados também devem ser obtidos de forma eficiente, ou seja, utilizando os recursos que são estritamente necessários. Por isso é que a qualidade também, do ponto de vista económico, é importante. Porque um sistema de gestão da qualidade evita o desperdício e aumenta a eficiência do sistema. Então, quando estamos a pensar numa validação, temos de pensar nas características da amostra, nos reagentes que vamos utilizar, nos consumíveis. Aqui, eu diferencio reagentes de consumíveis. Reagentes são os nossos soros, os etanóis, soluções de lavagem. Os consumíveis podem ser as pontas da micropipeta, os tubos, mas estes, apesar de parecerem corriqueiros, parecerem simples, também podem interferir nos nossos resultados. Uma ponta de uma micropipeta que não seja adequada pode interferir na quantidade de líquido, no volume de líquido pipetado. Um tubo que de algum modo reaja com um reagente que eu coloco no seu interior pode influenciar o meu resultado. Depois também o outro fator, os equipamentos, os calibradores que nós utilizamos e também os princípios analíticos, o ambiente no qual fazemos o teste e os recursos humanos, o pessoal. E tudo isto condiciona o resultado do nosso teste. Portanto, não é apenas um fator, é todo um conjunto de fatores. E quando pensamos numa validação de um biomarcador, na validação de um teste, temos de pensar neste conjunto todo e minimizar a variabilidade entre cada um deles. Quando vamos validar um método, a primeira coisa que eu acho que devemos fazer é definir a responsabilidade do processo. Tem de haver um responsável pela validação daquele soro primário. Okay? Claro que depois pode envolver outras pessoas, mas o responsável do processo é muito importante para não se perder ali entre várias pessoas e depois corrermos o risco de não sabermos como é que o processo está a correr. Sim, há um responsável que está sempre atualizado face ao processo. Podemos começar por utilizar, e devemos utilizar as instruções do fabricante, definir qual o padrão com o qual nós vamos comparar, porque validar é medir desempenho, e para medir desempenho nós temos sempre de comparar com alguma coisa. Okay? Definir o número de amostras e o tempo de amostragem. As amostras de teste devem ser semelhantes às amostras biológicas a analisar, obviamente. Devemos testar amostras semelhantes àquelas que onde nós vamos fazer os testes. Deve haver uma evidência de um plano de validação e este deve ser aprovado pelo diretor do laboratório. Isto vai ser uma caminhada. O processo de validação é uma caminhada. Isto aqui é o ponto mais alto de Portugal, que fica numa ilha, que são as Ilhas dos Açores. É bem mais baixo do que o ponto mais alto do Brasil, que tem cerca de 2.900 metros. Aqui, a Ilha do Pico
e o Monte Pico tem 2.300 metros e é uma caminhada até chegar lá, até chegar ao topo. É uma caminhada semelhante à da qualidade. Tem aspectos bonitos pelo caminho, às vezes é tortuosa e quando chegamos lá acima estamos completamente exaustos. E isto é o meu exemplo da minha filha quando chegamos ao topo do Monte Pico. Mas também digo-vos que à medida que vamos fazendo este caminho, ele vai se tornando mais fácil. Nas primeiras validações, como o desconhecido é maior e nós temos menos experiência, o processo é mais tortuoso e chegamos assim, nas outras validações as coisas já vão correndo de forma muito mais fluida e com menos esforço do responsável do processo. Na fase pré-analítica, fatores importantes a ter em conta na nossa imunohistoquímica. Sabemos que a fixação inadequada e a variabilidade no processamento são os fatores que mais contribuem para a variabilidade nos resultados. Mas temos outros, como tempo de isquemia a frio, que deve ser o menor. O tempo de isquemia a frio é aquele que decorre entre a colheita da amostra e a fixação. E deve ser o menor possível. O impacto deste tempo varia com o tipo da amostra, mas está descrito que este tempo de isquemia não deve ser superior a 1 hora e há outros marcadores, como o próprio PDL1, em que está definido que não deve ser superior a meia hora. E deve ser registado e controlado pelo laboratório, que é algo que nem sempre é realizado. A fixação. O fixador deve ser o formol tamponado a 10%. Outros fixadores devem ser evitados. As biópsias devem ter 8 horas de fixação mínimo. Está descrito para os receptores de estrogênio e receptores de progesterona, a fixação pode variar entre 60 a 72 horas. Quando temos peças cirúrgicas, as peças devem ser seccionadas em fatias entre 5 a 10 milímetros e devem ser fixadas entre 24 e 72 horas. Outras variáveis, como a descalcificação ou amostras descalcificadas, devem ser validadas à parte, porque a descalcificação também tem um impacto na preservação antigénica. Fatores simples, como a secagem das lâminas pós-corte, também podem influenciar a preservação antigénica. As boas práticas definem que deve estar não mais do que 1 hora numa estufa a 50 a 60 graus Celsius ou então 24 horas à temperatura ambiente. E aqui temos o exemplo de uma mama, que deve ser fatiada para permitir a fixação, tal como foi descrito pela professora e explicado pela professora Cristiane. Também a espessura dos fragmentos é importante, porque condiciona a penetração do fixador. Devem ter até 3 milímetros de espessura e 2 por 2 centímetros. Outros reagentes que condicionam os resultados e que estão na fase pré-analítica podem ser os reagentes de processamento, o tempo do arquivo de bloco também interfere na preservação antigénica, tempo desde o corte histológico até a realização da técnica. São várias variáveis que nos poderão influenciar e que nós devemos controlar. Controlar no laboratório implica que nós as conhecemos e garantimos que são cumpridos os requisitos que nós queremos e que achamos importante. Também é da responsabilidade do laboratório divulgar os procedimentos de colheita. Não é obrigação de alguém que vai fazer uma colheita, se não tiver indicação, saber que deve colher para formol e que deve colher o mais rapidamente possível. É o laboratório que deve, portanto, tem a obrigação de divulgar esses procedimentos. O que eu vos aconselho, e da experiência que nós temos no meu hospital, é que elaboramos 2 documentos. Um manual que tinha cerca de 13 páginas e que eu duvido que muitas pessoas tenham lido, ou que alguém o tenha lido, e elaboramos um cartaz muito mais simples, com imagens de aplicação direta, que foram distribuídos e afixados nos serviços onde faziam colheitas. Portanto, esta é uma boa prática. Se alguém vai fazer uma colheita da amostra e não está habituado a fazê-la, não vai ler um manual de 13 páginas.
muito mais facilmente olha para um cartaz e aqui tem indicação como é que deve se colher, o que é que deve colocar na requisição, para que tubo, para que fixador e qual o horário de recepção do laboratório e como é que deve preservar as amostras caso o laboratório não esteja aberto, portanto, ou não esteja em funcionamento. Aqui, alguns exemplos da fase pré-analítica. No caso de uma mama não completamente imersa em formol, aqui uma biópsia de mama que respeita o volume amostra fixador, que deve ser cerca de 30 vezes mais do que o volume fixador em relação à amostra. E aqui um exemplo de requisição que tem informação clínica e toda a informação sobre o utente, informação clínica necessária para nós fazermos a avaliação. Alguns exemplos breves sobre o impacto da pré-analítica nos resultados imunohistoquímicos. Reparem, tempo de isquemia a frio, uma fixação imediata, temos 100% de imunomarcação. Se for uma fixação overnight ou 8 horas, existe muita perda de imunomarcação. Aqui, outro exemplo, com uma insuficiente fixação. Uma fixação de 3 horas, o antigênio não é tão bem detectado como numa fixação adequada de 8 horas. E isto pode ter a ver com o quê? Porque se as amostras não forem fixadas por formol, elas vão ser fixadas quando forem para o processador. E nessa altura, quem vai fixar é o etanol a 70%. E o etanol a 70%, como já viram na palestra anterior, tem um mecanismo de fixação diferente e vai interferir na nossa imunorreatividade. Vejam aqui, fixação em formol, fixação em álcool. Não há imunomarcação. Relativamente à fase analítica, é crítico a escolha dos reagentes e do equipamento. Também devemos conhecer as características dos reagentes e métodos selecionados, como o sistema de detecção, quais os controlos que vamos utilizar, as condições analíticas das testagens e a métrica para a avaliação. Como é que vamos considerar, como é que aceitamos, qual é o nível aceitável de desempenho do nosso teste. E estes primeiros fatores, estes primeiros 2 fatores, podem obter informação através de literatura e também uma boa ideia é falar com quem já tem o método implementado. Conseguem obter alguma informação falando com outro laboratório, como é que validaram os receptores de estrogênio no vosso laboratório? Que prática é que têm mantida? Como é que fazem o controle de qualidade? Esta troca também entre colegas, entre instituições, é muito saudável. Depois, aqui, também na parte analítica, contribui muito para os nossos resultados, ou condiciona muito os nossos resultados, a recuperação antigénica, diluição do soro primário, tempo de incubação e também a espessura do corte pode influenciar a interpretação e deve ser entre 3 a 4 micras. Esta métrica, como é que vamos avaliar o nosso resultado e decidir se ele é aceitável ou não? Por norma, mede-se a sensibilidade do teste, a especificidade e a performance geral do teste. E com base nisto, nós podemos ou não aceitar o nosso teste para implementação em laboratório. As normas do Colégio Americano de Patologistas recomendam que para a validação inicial de um soro, portanto, de um biomarcador detectado por imunocitoquímica, deve existir concordância, 90% ou mais de concordância entre o teste que nós queremos implementar e o padrão. O padrão, que pode ser um resultado fornecido pelo próprio fornecedor do sistema de detecção ou do equipamento, ou o de um laboratório de referência. Ou de um teste que nós já tínhamos implementado e que tínhamos confiança e queremos agora mudar para este novo teste. Portanto, esta concordância deve ser de maior ou igual a 90%. E para fazermos esta análise, devemos testar 10 tecidos com presença de antigênio e 10 tecidos sem presença de antigênio, isto para os marcadores não preditivos, aqueles que são só positivo e negativo.
há autores que defendem 25 amostras, 10 fortemente positivas, 10 fracamente positivas e 5 negativas. Isto depois vai variar com a literatura. Para os marcadores preditivos, que predizem ou elegem os doentes para uma terapêutica, como o receptor estrogênio e progesterona, devem ser testados 20 tecidos positivos e 20 negativos. Depois, outras situações especiais, como a citologia ou descalcificados, devem também ser validados separadamente. Todas as amostras devem ter condições pré-analíticas sobreponíveis às amostras para diagnóstico e, por vezes, é útil utilizarmos multiblocos ou tissue microarrays para fazermos estas testagens, porque no mesmo bloco podemos ter amostras com diferente expressão antigénica. Para além da validação inicial, sempre que temos um lote de reagente novo, devemos testar uma amostra positiva e uma negativa. Sempre que mudamos a diluição do soro primário, fabricante, incubação, tempo de recuperação antigénica, mas mantendo o método, devemos testar 2 amostras positivas e 2 negativas. Quando mudamos o fixador, método de recuperação, aí é o diretor do laboratório que deve definir, segundo a CAP. Quando mudamos de clone, tem de ser uma nova, de clone do soro primário, deve ser uma nova validação de raiz. No dia-a-dia, a gestão da qualidade do laboratório deve ser a correta manutenção e calibração dos equipamentos, o correto armazenamento dos reagentes, com condições de temperatura e validade, e ter também instruções de trabalho para a realização das atividades. Deve ser utilizado um controle positivo e um controle negativo, e este pode ser o mesmo tecido. Se o mesmo tecido tiver células que expressem o antigênio e células que não expressem, o mesmo tecido pode ser utilizado como controle negativo e controle positivo. E deve ser colocada na mesma lâmina da amostra do paciente, como se pode ver aqui. E todos os casos devem ser vistos ao microscópio e analisados diariamente. As nossas pipetas devem ser calibradas e os nossos frigoríficos e banhos-maria também devem ter monitorização de temperatura com histórico, como se pode ver aqui. A temperatura, por exemplo, aqui a temperatura de um frigorífico, que varia de acordo com o que é esperado. Na fase da interpretação, boas práticas de interpretação. E como já viram, como já falei atrás, esta também é uma fase crítica, na qual estão relatadas muitas variabilidades interobservador. Deve ser sempre revisto o controle negativo e positivo em todas as lâminas, porque se o controle não estiver bom, não estiver adequado, a amostra do paciente pode ter sofrido algum enviesamento. Devemos apenas fazer avaliação em áreas com boa preservação tecidular, ter atenção ao padrão de marcação esperado, se é nuclear, se é citoplasmático, e só validar quando ela está a marcar no sítio certo. Colocar em causa um resultado negativo quando não existe controle positivo. Claro, obviamente, se o controle não marca ou não temos controle, temos de ter atenção a estes resultados. Repetir resultados aberrantes ou inesperados, ou quando o controle falha, e considerar um painel de testes em vez de um único biomarcador. Isso pode ajudar a termos resultados mais robustos. Também ter atenção que a marcação nuclear, por norma, é mais confiável do que a citoplasmática. Okay? Como pode ser visto aqui. Por exemplo, aqui, nesta célula, é possível ver que o núcleo está negativo e a marcação citoplasmática. Se eu souber que isto é um marcador nuclear, eu consigo perceber que esta célula está negativa, apesar de ter muita marcação citoplasmática. Mas o antigênio é de localização nuclear. Mas, de qualquer modo, independentemente disso, esta técnica não é uma técnica que possa ser validada. Eu tenho aqui células que expressam TTF1, um antigênio nuclear, mas todo o citoplasma também está a marcar. Isto é uma má técnica. Aqui o mesmo. Lembrem-se que a imunocitoquímica ou imunohistoquímica compreende a marcação in situ, quer no tecido, quer na célula. Se eu não consigo perceber a morfologia, também não consigo validar se a marcação está a ser no local certo ou não. Depois devemos, na fase pós-analítica, relatar os nossos resultados, e o resultado dos nossos testes deve ser relatado no relatório. Este é um exemplo de um relatório. Tem a descrição macroscópica, o diagnóstico
E depois temos aqui os resultados dos nossos biomarcadores. Cetoestrogênio, RB2, progesterona, e aqui também mutações do gene PIK3CA, que também está a ser feito nos carcinomas da mama. Nós devemos fornecer as características técnicas dos nossos protocolos. Isso não quer dizer que esteja disponível juntamente no relatório. Podem partilhar um link nos relatórios, onde quem vai consultar o relatório consegue, por exemplo, consultar as características analíticas e os critérios de avaliação dos vossos, que utilizam para os vossos testes. Como é este exemplo dos protocolos técnicos que nós partilhamos no hospital. O controle da qualidade externo também é essencial, porque nós às vezes julgamos leões, mas afinal somos só gatinhos. E eu posso pensar que estou a fazer muito bem a minha técnica, mas os meus resultados, e ter os meus controles internos a marcar, mas os resultados, quando comparados com uma instituição de referência, não serem os adequados. E enviando as minhas amostras e os meus resultados para uma entidade competente e idónea que os avalia, permite eu perceber se o meu desempenho está a ser bom ou não. Na Europa existem 2 sistemas de controle de qualidade que utilizamos muito, o KNEQUAS no Reino Unido e o Nordic, e qualquer um deles faz controle de qualidade para imunohistoquímica. Reparem, os participantes depois recebem o seu resultado e conseguem comparar o seu resultado com todos os outros participantes. Se eu estou aqui, numa escala de 0 a 20, não tenho um bom resultado. E todos os outros fizeram muito melhor do que eu. Okay? Isto permite-me comparar. Se eu estiver aqui no 19, excelente. Estou com um nível de desempenho acima da média. E reparem, este são prints de um relatório do KNEQUAS para o R2. E reparem que, apesar dos laboratórios participarem neste controle de qualidade, conseguimos detectar que 8% destas imunomarcações eram inaceitáveis nas lâminas do KNEQUAS e 4% eram inaceitáveis nas lâminas Kinase. Isto quer dizer que há laboratórios que não estão a emitir resultados precisos e corretos. Não estão a emitir resultados corretos e vão levar a erros nos pacientes. Os laboratórios recebendo estes resultados devem melhorar e corrigir o seu desempenho. Também no âmbito do controle de qualidade interno, ou no sistema de gestão da qualidade, desculpem, deve ser monitorado estes resultados que nós vamos obtendo ao longo do tempo no controle de qualidade externo para verificarmos se a nossa técnica é robusta ou não. Quando não é robusta, devemos implementar medidas corretivas. Também na participação dos controles de qualidade externo, nós podemos ter acesso aos melhores protocolos. E isso é muito importante, porque podemos perceber quais são os protocolos que funcionam melhor. Agora, falamos da imunohistoquímica, eu vou falar também um pouco da imunocitoquímica. Okay? De forma muito breve, mas aplicando a mesma técnica de detecção, mas agora em amostras, especificamente para as amostras citológicas, que têm uma ou outra particularidade, que é o que eu vou falar. Tudo o resto, os processos de validação, são semelhantes à imunohistoquímica. A imunocitoquímica é um método extremamente relevante para um laboratório. Quando em citologia precisamos fazer imunocitoquímica, o ideal é fazer um citobloco, não é? Porque ele vai ter condições iguais à imunohistoquímica, ou seja, igual à histologia, tem fácil preservação, pode manter a arquitetura, o que é importante para o patologista, e permite vários cortes da mesma amostra. E também não se esqueçam que todos os reagentes, ou a maioria dos reagentes utilizados em imunohistoquímica, são concebidos e validados para amostras fixadas em formol. Isso é uma grande vantagem. Eu, ao fazer citobloco, que é uma amostra fixada em formol, consigo ter logo ali uma grande base para fazer estas técnicas sem grande adaptação. Por exemplo, no hospital onde eu trabalho, os citoblocos e as amostras histológicas, quer peças, quer biópsias, têm o mesmo protocolo
istoquímico. Não diferenciamos. Apesar de provirem de citologia, têm o mesmo protocolo porque a fixação é formal. A desvantagem é que requer uma colheita muito celular, o processo é mais complexo e tem maior risco de perda. Tem a vantagem de conseguirmos meter ou colocar no mesma lâmina, na mesma lâmina do caso do paciente, bastante simples. Por norma, recorre à agregação celular através de um gel, não é complicado, e vamos obter, então, um citobloco com morfologia, com características morfológicas, e depois, onde é possível, fazer imunocitoquímica, com ótima qualidade. O citobloco, como já referi atrás, permite fazer diferentes cortes do mesmo bloco, não é? Vejam aqui o exemplo de uma citologia de base líquida, que havia dúvida quanto ao tipo de neoplasia, foi transformado num citobloco e foi possível fazer 12 marcadores, detecção de 12 biomarcadores, permitiu caracterizar esta amostra como mesotelioma maligno. Dificilmente conseguiríamos, com a citologia de base líquida, repetir 12 lâminas e fazer esta determinação de biomarcadores. O uso de citobloco é o céu, é o paraíso para nós, não é? Mas, como sabem, existem problemas, até no paraíso existem problemas. E aqui, neste caso, é quando a amostra é escassa. Quando a amostra tem poucas células, são necessários métodos alternativos ao citobloco, porque esses pacientes não podem ficar sem resposta. São exemplos disso as amostras líquido e cefalorraquidiano, que têm poucas células, e também amostras em que citologia aspirativa em que o doente não colabora, ou as massas sejam difíceis de aspirar células. E aqui necessitamos de fazer imuno nos nossos citospinos, nos nossos fregaços ou na citologia de base líquida. Aqui, um dos principais problemas da aplicação de imunocitoquímica em citologia é a falta de padronização. Enquanto na histologia está tudo muito padronizado, o processamento, os procedimentos de macroscopia, o fixador, nós aqui temos imensos fixadores, a acetona, o álcool, há quem use, mesmo dentro dos álcools, há quem use metanol, há quem use etanol, há quem utilize formol, portanto, há muitos fixadores, múltiplas técnicas, citospins, fregaço direto, citologia em base líquida, e isto leva a muita variabilidade interlaboratórios e àquilo que eu referi há pouco. Leva a uma dificuldade de padronização, porque há muita variabilidade. Portanto, aqui, tal como na histologia, é essencial e mandatório validarmos os nossos métodos, certo? Até porque os nossos, na imunocitoquímica, os nossos imunossores e os sistemas de detecção mas mais os imunossores, são desenhados para amostras fixadas em formol. Depois temos de validar para as amostras fixadas num fixador coagulativo, como o caso do etanol, por exemplo. A avaliação do desempenho do método. Reparem, isto é de um artigo. Aqui testaram 20 tecidos que sabiam na histologia que eram positivos e 20 negativos e fizeram a imuno com um fixador em citologia. E reparem que é possível, com base nesta relação, obter valores de sensibilidade, de especificidade e eficiência global do teste. E se estes valores forem aceitáveis para nós, segundo a CAP maiores do que 90%, nós aceitamos este teste e podemos implementar. Se for inferior a isso, temos de mexer no nosso protocolo e não podemos utilizar este método ou este imunossoro para os nossos diagnósticos. Por norma, para validar a imunocitoquímica, utilizamos como padrão o citobloco, porque é fácil, da mesma citologia aspirativa, fazer um citobloco e um esfregaço. E se realizarmos a imunocitoquímica em esfregaço e o padrão com o citobloco for coincidente, em várias amostras, a nossa técnica fica validada. Aqui, outro exemplo para o TTF1,
a morfologia com Papa Nicolau, no citobloco, e reparem que o padrão, quer o padrão de imunomarcação, quer a intensidade, quer a quantidade de estruturas marcadas, é igual no citobloco e no esfregaço. E isto permite-me dizer que eu tenho a minha técnica, claro, fazendo em mais amostras, mas permite-me dizer que eu tenho a minha técnica validada para fazer em esfregaço, porque os resultados são coincidentes com o padrão, que neste caso é o citobloco. Também os controlos a utilizar devem ser processados de igual modo à amostra a testar, okay? E submetidos às mesmas condições analíticas. Portanto, para controlos, devemos utilizar como controlos de amostras de citologia, amostras de citologia. E são com condições de fixação, processamento e protocolo imunocitoquímico igual às amostras do doente. E aqui temos de ser imaginativos. Imaginem, podemos utilizar derrames para fazer controlos para citocreatinas, para marcadores linfocitários. Os derrames são amostras que nós recebemos frequentemente no laboratório, com muitas células bem preservadas e nos quais nós podemos utilizar como controlo positivo e negativo para amostras dos pacientes. Um derrame que tenha linfócitos e células mesoteliais, eu posso testar para CD45, que detecta linfócitos, e se for positivo, eu posso utilizar essa amostra para fazer uma lâmina par, que corre ao mesmo tempo da amostra do paciente, e verificar se quiser testar no paciente, ou na amostra do paciente, o CD45, verificar se no meu controlo ele marca ou não marca. É uma boa maneira de obter controlos. Aqui o circuito é mais simples do que na histologia. Nós obtemos as amostras, sendo citologia aspirativa ou exfoliativa, fazemos um esfregaço, citospin ou base líquida, fazemos uma fixação e seguimos para a técnica imunocitoquímica, que também seguimos para a fase analítica. E resulta bem, também tem alguns problemas. A imunocitoquímica tem alguns problemas, obviamente, tal como a imunohistoquímica, mas a minha experiência é que ela consegue-se muito bons resultados. E eu sou também avaliador, especialista daquele módulo que vos falei do controle de qualidade externo do Reino Unido, o UKINEQUAS, e vejo muita imunocitoquímica com muito boa qualidade. Isto são 4 imagens com uma qualidade menor. WT1 tem marcação nuclear, mas aqui também tem marcação citoplasmática. Por vezes acontece alguma marcação inespecífica, mas que não inviabiliza a interpretação. Aqui, TTF1 em citologia de base líquida, que não é interpretável, não se consegue distinguir o que é núcleo e o que é citoplasma, está tudo a marcar. Portanto, não podemos confiar nesta imunomarcação. Uma citocreatina, que aqui o problema é o bloqueio da peroxidase endógena. Todos os eritrócitos estão com marcação, mas percebe-se que as células epiteliais estão a marcar e as que não são epiteliais, tratando-se de um derrame, devem ser macrófagos, não estão a marcar. Portanto, esta técnica pode ser validada. E aqui mais um exemplo, marcação com calcitonina, que está a marcar várias células com diferentes intensidades e não conseguimos perceber se a marcação é específica ou não. Portanto, todas estas amostras têm problemas técnicos, não são bons exemplos, mas neste podemos fazer uma interpretação da marcação, nestes não. Estes não podem ser utilizados para diagnóstico. Mas fiquem com a ideia e deixo-vos com esta imagem belíssima de determinação de CD45 em citospin, numa amostra de aspirado ganglionar, em que se consegue ver uma perfeita marcação membranar dos linfócitos e também dos corpos linfoglandulares no fundo. Para terminar, então, é importante reter a ideia de que os biomarcadores vão ter uma importância crescente e cada vez mais estas terapêuticas personalizadas vão se basear nos nossos biomarcadores do laboratório. Portanto, também nos obriga a ter maior necessidade de rigor nos resultados, minimizando variabilidade e promovendo padronização. E neste contexto, a validação de métodos é essencial, não apenas focando no laboratório, mas desde a colheita até à interpretação do resultado pelo clínico. E lembrar-se que todos os aspectos importam.
qualquer fase não controlada vai aumentar a probabilidade de erro. Também uma mensagem é: não esperem por um processo de certificação para começarem a implementar boas práticas de sistema de gestão da qualidade. Mesmo os laboratórios que não têm um processo de acreditação ou de certificação podem implementar boas práticas. Não é? Claro que tendo um reconhecimento de uma entidade externa dá outra robustez, mas boas práticas são sempre para implementar, porque isto faz toda a diferença, mas toda a diferença, tal como vimos, no paciente. E é esse que é o nosso foco. O nosso foco não é nesta amostra, neste castanho não castanho, é no impacto que isto vai ter nos nossos pacientes. Espero que tenham gostado desta viagem e desejo-vos voos de sucesso relativamente à qualidade e à validação de métodos. Qualquer questão que queiram colocar, estou disponível para responder. Professor Rubem Roque, muito obrigada pela palestra, foi sensacional, incrível, incrível, muito bom, eu amei. E acredito, né, que todos os participantes tenham gostado muito também. Temos uma pergunta aqui da Geralda Pangueia, e ela é de Moçambique. Deixa eu até fazer um parênteses aqui, que eu tenho muito interesse em fazer parceria com Moçambique ou Angola. Tá bom? Então, Geralda, se depois puder entrar em contato, é uma coisa que eu quero fazer muito, muito mesmo. Então, fico muito feliz com a sua participação, assim como a participação de todos. Ela diz, professor Rubem, que o laboratório dela está implantando agora a técnica, né, do cell block, e ela gostaria de saber qual é o tempo e a fase ideal da fixação. Então, a fixação deve ser pelo menos 8 horas em formol, depois de estar no bloco. Depois de estar na cassete, depois do gel aplicado, deve ser pelo menos 8 horas, que é o que é recomendado também para as amostras histológicas. Antes de adicionar o gel, no meu laboratório, nós habitualmente fixamos as amostras diretamente em formol e elas fixam pelo menos 30 minutos antes de adicionar o gel. Okay? Mas depois da adição do gel, há uma fixação de 8 horas. Não sei se... Espero ter respondido. Sim, sensacional. Muito bom, professor, muito bom. E eu amei o exemplo, né, da validação, do esforço que é validar algo. Então, eu gostei bastante do exemplo. E aqui no Brasil, vou até compartilhar, a gente tem uma grande dificuldade com relação aos controles. E quando chega lá na validação dos marcadores, a gente viu ali que são 10 blocos, né, 10 tecidos positivos e 10 tecidos negativos, sendo que aqui a gente já tem dificuldade só com os positivos. Imagina só, o patologista tem dificuldade de separar um único controle positivo para correr na lâmina. Imagina na validação a gente fazer 10 marcadores. Então, assim, no Brasil, se tiver alguém que esteja acompanhando e que faz esses 10 marcadores positivos e 10 negativos, fala aqui para a gente, porque eu acredito, professor, que daí na técnica de TMA, isso nos ajudaria bastante, né, ter aí um bloco, né, de tissue microarray, que é aquela, tem bastante gente nova, né, mas é aquele único bloco que você tem diversas amostras. Então, se você tiver um TMA, isso facilita bastante ali na validação, e a gente tem muita dificuldade com os controles. Eu não sei se aí é tudo tranquilo, mas aqui a gente tem dificuldade com isso. Não, também é difícil, porque para além da quantidade de amostras que são necessárias, tem o custo associado, não é? Porque são mais 40 amostras que têm de ser processadas, todo o tempo que temos de investir para procurar as amostras adequadas. Portanto, há um grande esforço, e estas normas do Colégio Americano de Patologistas, eu acho que são, sem dúvida, uma boa prática, mas são difíceis de implementar. Porque um laboratório que tenha 200 imunossoros tem de fazer 200 vezes esta validação, não é? A validação é por biomarcador. Sim.
Portanto, isto é um trabalho de um técnico dedicado a isto a tempo inteiro, não é? Porque temos a validação inicial, depois temos aquela mudança de lotes. Portanto, eu coloquei aqui o que é uma boa prática, porque efetivamente acho que é por aí que devemos caminhar, mas é difícil de implementar, claro que sim, é bastante exigente. Mas também, uma coisa que tenho aprendido na qualidade, que a qualidade dá muito trabalho, mas depois também surge efeito. Temos proveitos disso, não é? Temos um melhor sistema, temos resultados mais robustos, temos maior satisfação também enquanto profissionais, porque temos mais confiança nos nossos resultados. É um caminho que se vai fazendo, mas que, apesar de esforçado e de trabalhoso, há um retorno, isso eu posso garantir-vos. Então, muito obrigada, professor Rubem, pelos esclarecimentos, pela aula maravilhosa. Foi sensacional. Que a gente possa fazer muitas outras coisas juntas aí com Histolives, Sedimenta. Abraço, Carla. Muito obrigada, viu, professora Carla, aqui com a gente. É uma honra. E muito obrigada mesmo, professor. Muito obrigada.